Então, sobre arbitragem, Fluminense e Corinthians, 3-3, Paulo César Zanovelli. Vamos lá, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Dá um like aqui embaixo para me dar aquela moral. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. Já é? Tô aqui direto do Maracanã ainda, são 15 para as 2. Você que viu o vídeo das declarações já tinha visto, né? O vídeo das entrevistas já tinha visto que eu tava aqui no Maracanã agora à tarde da noite. Cara, vamos lá, tá? Sobre a arbitragem da partida de hoje. No caso de ontem, né? Pra você que tá vendo. Paulo César Zanovelli, eu vou botar passando aí os lances aí enquanto eu estiver comentando com as minhas opiniões, ok? Foram 3 lances mais chamativos dentro do jogo. E eu vou colocar primeiro as declarações e depois eu falo quais são as situações aqui que me levaram a pensar sobre esse tipo de situação, ok? Resumindo, a minha opinião sobre cada lance. Cara, vamos lá. Primeiro, o Fluminense soltou uma nota oficial falando sobre... Caraca, viu? O cara me conhece, ó. Vitor Lessa passando de carro aqui. e falando aqui no final, você viu, até o Lessa já foi embora e eu tô aqui ainda. Cara, o Fluminense soltou uma nota onde ele fala exatamente o seguinte. Eu vou ler aqui pra vocês. Vamos lá. O título da nota diz o seguinte: a nota oficial, a arbitragem do jogo contra o Corinthians. Fluminense repudia a atuação da equipe de arbitragem no jogo desta quinta. O Fluminense repudia a arbitragem desastrosa, vergonhosa e tendenciosa. Palavras fortes do Fluminense, tá? Palavras que normalmente você vê jornalista e tá usando, clube usando é difícil. Desastrosa, vergonhosa e tendenciosa conduzida por Paulo César Zanovelli no jogo desta quinta-feira no Maracanã. O árbitro usou critérios duvidosos e influenciou diretamente no resultado da partida ao apontar pênalti inexistente em favor do Corinthians e deixar de dar outras 2 penalidades, desta vez existentes, para o Fluminense. Os erros cometidos nesta noite, que provocaram revolta nos atletas e na torcida, só demonstram o longo caminho a ser percorrido até que se chegue ao nível de excelência de arbitragem necessário para garantir um bom espetáculo no futebol brasileiro. O Fluminense espera que a comissão de arbitragem da CBF aplique as devidas punições ao quadro de árbitros dessa partida para que casos como esse não se repitam. O Fluminense, ponto final, né? O Fluminense não citou aqui a questão do nome, né? Só citou a questão do nome do Paulo César Zanovelli. O Diniz deu entrevista coletiva. Eu vou botar aí o trecho onde o Diniz fala sobre arbitragem e aí eu volto falando minha opinião também sobre os lances. Manchado muito pela arbitragem. Eu sinceramente não consigo entender. Se alguém tiver uma explicação, vocês me ajudem, por favor. Porque antes de vir aqui no campo, parecia tudo muito já claro pra gente. Então, tanto é que todo mundo reclamou muito. Principalmente no lance do Marlon. O do Samuel estava longe. Mas o lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível. Não dá pra gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza numa disputa, o jogador saindo da área, outro jogador vem e encosta. Então, se encostar na área é pênalti. Então fica uma coisa muito estranha. No mínimo, muito estranho. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato Fluminense. Lá contra o Grêmio a gente teve um pênalti no Nino não marcado, no final do jogo, pisão. Hoje o juiz, ele deu um pênalti totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois o lance do Samuel, é o lance que todo VAR chama para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa do lance daquele. Já falei outras vezes aqui que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão, mas o Fábio chega atrasado e pisa no tornozelo do Samuel. O Samuel torce o tornozelo, está com o tornozelo inchado e o VAR não chama. Fora isso, quando eu tinha 13 minutos do segundo tempo, já tinha parado de 5 minutos ou 6 minutos já. O jogo parado ele dá 8 minutos, já parece muito. Aí deu um monte de cartão amarelo, vários cartões amarelos, 2 expulsões, mas nenhuma, ele não se insinuou nenhuma vez a acelerar o jogo para o Corinthians para ter jogo. Porque para quem paga, para quem assiste, não é um problema geral do futebol.
E a gente fica assim, enxugando o gelo. Então, o do Grêmio, o jogo do Vasco, que a gente estava um jogo super disputado, teve uma falta, que o juiz falou em cima do Cano, que o juiz mandou acelerar, o Cano saiu mancando do jogo e o VAR não chamou. Até o juiz pode até ter errado, não viu, mas o VAR não chama. Então, cortou, vocês lembram disso, cortou o tornozelo do Cano e torceu ao mesmo tempo. E não chamou. Então, assim, são muitos erros que aconteceram no Fluminense. Tem muitos ainda para trás. Muitos erros para trás. Esse foi o mesmo árbitro que apitou em Cuiabá. 2 lances seguidos do Martinelli, ele expulsou com uma super facilidade. Hoje a gente teve mais 2 jogadores expulsos. Não tem controle do jogo. Assim, então é um juiz assim que ele... Pô, então ele apitou mal o jogo, mas apitou mal só para um time. O critério dele era apitar mal só desfavorecendo o Fluminense. A gente não quer arbitragem que favoreça o Fluminense. A gente não quer jogar em Bragança e ser favorecido em nada agora. A gente quer que pare com isso, tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca citei o nome dele aqui, tem que tomar providência, porque não dá. Em relação ao Fluminense, não dá mais. Teve muitos jogos. Eu sei que outros times também já reclamaram, mas teve muito jogo do Fluminense, mas muitos jogos. Esse critério, então, de cera que os times fazem, o Corinthians fez o que quis hoje. Ele não chamou nem a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo caiu no chão, todo mundo saiu se arrastando para substituição. O Cássio parou o jogo várias vezes. Os caras caem, levantam, caem, aí a marca não entra, ele fica lá conversando. Pô, então não dá. Então ele penitencia quem quer jogar o jogo de futebol. Então, assim, e não dá mais. Assim, a gente quer assim que tenha uma coisa, e não é só para o jogo, falando do Fluminense, que é aqui que eu trabalho aqui, e não dá para ficar calado perante isso, porque todo mundo trabalha muito para a gente ter uma arbitragem justa. Ou se é uma arbitragem que ela é ruim, que ela seja ruim, as duas, o juiz ele errou aqui, errou lá, mas quando erra só para um time, aí não dá, né? Em relação à não interferência do VAR, o VAR está para interferir quando tem que interferir. Eu não acho que o VAR tem que interferir toda hora, mas no lance, quando o cara comete 2 erros crassos como o de hoje, ele tem que interferir, tanto em um como em outro. Porque eu acredito o seguinte, para a pessoa marcar pênalti, como foi no primeiro lance, com a segurança que ele marcou, ele tem que estar com uma coisa, tem que ser uma coisa muito clara, porque é um lance capital. O cara pode achar que é meio pênalti, o cara está na dúvida. Ele marcou com uma segurança, uma coisa que não faz. Um jogador profissional, o cara tem que ter um pouco assim de... Eu acho tudo muito estranho que ele foi feito hoje. Muito estranho. Um jogador está saindo da área, um jogador que é profissional, vai no jogo e empurrar um jogador dentro da área. Não aconteceu nada. Você vê assim, o cara está aí, cai na área, cai. O cara encosta assim, o cara cai. Cai de maduro. E o cara dá pênalti e o VAR não chama. E o lance do Samuel, um lance, eu acho que vocês viram as imagens. Eu não tinha visto do Samuel, está longe, eu nem falei nada. Do Samuel estava longe. Aí você vai ver a imagem, o cara pisa. O Fábio Santos chega atrasado, pisa e depois pede desculpa pro Samuel. O Samuel falou que o Fábio pediu desculpa para ele. E o VAR não chama. Então, assim, o VAR está lá para interferir, principalmente nas capitais como esse. Então, tá aí a declaração do Diniz, tá a nota oficial, né, que eu li aqui do Fluminense. E aí, cara, vamos lá. O Fluminense reclama principalmente de 2 pênaltis não dados a ele e um pênalti dado ao Corinthians. O primeiro ponto é o seguinte, pra mim falar só do Paulo César Novelli é um erro. Eu acho que a arbitragem foi horrorosa dele. E não foi horrorosa só por esses lances capitais. Foi horrorosa porque ele conduziu mal o jogo, ele, como o Diniz disse, ele tolerou muito a cera, absurdamente. Então ela é horrorosa fora dos lances capitais. Eu costumo até falar isso. Por várias vezes, a arbitragem ruim, ela é ruim fora dos lances capitais e a arbitragem boa fora dos lances capitais. Um árbitro pode fazer uma arbitragem espetacular num jogo, muito boa, e no final das contas, ele errar num lance capital. Isso pode acontecer. O árbitro é passível de erro, né? O Diniz falou isso também. E nesse jogo, pra mim, é até um pouco o inverso. Porque, para mim, o Paulo César Zanovelli, no campo, indo lance por lance. Vamos pela ordem cronológica. O pênalti do Marlon. Esse pênalti, para mim, eu falei na transmissão, e é esse lance que você está vendo aí agora, né? Eu não posso botar muito claro o replay, porque senão a Globo dá aquela mordida no nosso vídeo. Mas, cara, qual que é a parada? Esse lance aí é o típico lance onde a gente já viu o VAR marcando. É o que o Diniz falou na coletiva. Ele marcou com tanta certeza que eu achei até estranho. É mãozinha nas costas. Botou a mão nas costas, o jogador da frente caiu. Hoje em dia, com VAR e câmera lenta, tá factível de dar pênalti. O Marlon chegou atrasado no lance. É uma merda, mas é isso que tem acontecido. O árbitro de campo marcar foi um pouco estranho, sim. Agora, a forma, o VAR dar esse pênalti, infelizmente, não é incomum. Vamos ao segundo lance. E esse é ridículo. Desculpa. A explicação que acharam na transmissão do Sport TV para poder não dar esse pênalti é mais ridículo ainda.
Foi pênalti no Samuel Xavier, muito pênalti. Num primeiro lance, eu olhei e falei bem assim, cara, não foi nada, porque eu achei que era a dividida do Samuel Xavier com outro jogador do Corinthians. Depois que eu fui ver que tem o pé do Fábio Santos. E quando eu vi que teve o pé do Fábio Santos e que ele não tinha dado, nem o VAR tinha chamado, eu falei, ok, a bola saiu, porque a única explicação de não dar esse pênalti é a bola ter saído. Né? Na hora que o Samuel Xavier chutou, a bola passou da linha de fundo e já saiu, e o Fábio Santos acertou ele depois. E aí, enfim, não poderia ser marcada a falta porque a bola não estava mais em jogo. Mas não, a bola estava dentro de campo ainda. A bola ainda estava dentro de campo. A desculpa utilizada é que a jogada já tinha se encerrado. Ou seja, se alguém cruzar a bola para a área e o zagueiro cortar para escanteio, enquanto a bola viaja, você pode dar um socão na cara do adversário, porque a jogada já se encerrou. Absurdo, absurdo. Esse é um pênalti que o árbitro de campo tem culpa, mas principalmente o Rafael Trace, de Santa Catarina, que é o VAR, tem mais culpa ainda. E aí a gente chega até esse lance aí da bola na mão do Fagner e do Gil, que eu tô gravando um pouco depois porque eu mudei de opinião quando cheguei em casa e revi várias vezes. Porque todas as vezes que eu revi, eu percebi que a bola de fato no Gil não era para pênalti, o braço do Gil tá ali colado, tá juntinho ao corpo, não ganha espaço, não tem nada. Mas o Fagner, esse ângulo aí agora, o que mostra o ângulo pegando o Fagner de frente, mostra que houve uma confusão da minha parte em relação à bola pegar na mão do Fagner. Eu achava que a bola pegava na ponta do cotovelo do Fagner, que estava juntinho ao corpo. Mas a bola pega na mão um pouco à frente. A gente teve um pênalti não marcado esse ano, do Gerson, num Fla-Flu, em que o Germancano chutava a bola e a bola estava indo para trás. E a justificativa foi de que quando a bola está indo para trás, está saindo da área, não seria dado pênalti. Só que a gente já viu lances também, eu não estou lembrando de nenhum exatamente agora, onde aconteceu a mesma coisa e foi marcado o pênalti. Então, assim, nesse caso, fica naquela maluquice da bola na mão, mão na bola, se está saindo da área, se ganhou espaço, não ganhou. O fato é que, da forma como pegou na mão do Fagner, era para ter sido marcado pênalti em relação a não estar colada no corpo, como foi a minha primeira impressão. Tem um detalhe que é importante ser falado. Pegue os lances do Paulo César Zanovelli apitando jogos pelo Corinthians. Tem um jogo Corinthians e Goiás que ele deu um pênalti a favor do Goiás e beleza. Mas sabe a única vitória do Corinthians nos últimos... acho que desde o início de setembro, sei lá, alguma coisa assim? Foi com o Paulo César Zanovelli apitando. Corinthians e Botafogo. O Marçal foi expulso. Pra mim, deveria ser expulso mesmo. Mas assim, ele foi expulso. Ainda teve uma questãozinha de impedimento ali meio estranha. Corinthians e Remo, que o Paulo César Zanovelli também apitou. Corinthians e Remo lá atrás. 10 minutos de acréscimo. Na Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu chegar ao segundo gol e levar o jogo para os pênaltis. Não tô fazendo nenhuma acusação aqui do Paulo César Zanovelli e tal, mas é muito estranho que o Corinthians sempre se dê muito bem quando esse árbitro apita o jogo. O Rafael Trace é ruim. Ele é ruim, Santa Catarina. Mas, como eu sempre falei, quem tem mais moral é justamente quem erra mais. Quanto mais você erra, mais moral você tem. O vídeo ficou longo, mas acho que deu para entender tudo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!